secretário que proceda a chamado. Elizabeth Natália Alvarenga. Presente. Glauco Spinelli Januzzi. Presente. Jean Carlos de Oliveira Romão. Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Presente. José Carlos da Silva Ferreira. Presente. José Jaime Costa. Presente. Lúcio Mauro Fonseca. Presente. Marcelo do Prado. Milton Garcês Gandra. Presente. Reinaldo Montalvão. Presente. Senhor presidente, estão presentes 10 dos senhores vereadores. Presentes 10 senhores vereadores. Há número legal para a abertura da sessão e eu a declaro aberta. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido o vereador Glauco para proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e solicito a todos que presentes que permaneçam em pé durante a leitura. Salmo número 11. O reinado da duplicidade. Ao mestre de canto, uma oitava abaixo. Salmo de Davi. Salvai-nos, Senhor, pois desaparecem os homens piedosos e a lealdade se extingue entre os homens. Uns não têm para com os outros, senão palavras mentirosas, adulação na boca, duplicidade no coração. Que o Senhor extirpe os lábios hipócritas e a língua insolente. Aqueles que dizem, dominaremos pela nossa língua, nossos lábios trabalham para nós. Quem nos será, Senhor? Responde, porém, o Senhor, por causa da aflição dos humildes e dos gemidos dos pobres, levantar-me-ei para lhes dar a salvação que desejam. As palavras do Senhor são palavras sinceras, puras como a prata acrisolada, isenta de ganga, 7 vezes depurada. Vós, Senhor, haveis de nos guardar. Defender-nos-eis sempre dessa raça maléfica, porque os ímpios andam de todos os lados, enquanto a vileza se ergue entre os homens. Palavras do Senhor. Encontra-se para apreciação as atas da 16ª sessão ordinária do ano e da segunda extraordinária do ano. Aqueles que desejam modificá-la ou aditá-la, o momento é oportuno. Ninguém desejando modificá-la ou aditá-la, eu a considero aprovadas. As indicações que se encontram sobre a mesa serão encaminhadas ao chefe do Executivo pela Secretaria da Casa. Projetos a serem deliberados. Passaremos ao material que depende de deliberação. Ofício número 197 de 2017, prefeito municipal Fernando Cid Diniz Borges. Solicito da primeira secretária que proceda a leitura do... Apõe veto total ao projeto de lei número 10 de 2017, que denomina a Travessa Ayrton Senna, a Travessa 1, localizada na rua José Mamed, no Borda da Mata, no município de Caçapava. Projeto de lei número 45 de 2017. Solicito da primeira secretária que proceda a leitura das emendas. Dispõe, autor, vereador Lúcio Mauro Fonseca, dispõe sobre a inclusão no calendário oficial do município
o Dia do Artesão Caçapavense, a ser comemorado no dia 19 de março, e da outras providências. Projeto de lei número 46 de 2017. Autora vereadora Reinalma Montalvão. Denomina Francisco Adilson Natali, prefeito, a via pública que especifica que os projetos vão a comissões competentes para pareceres. Será feita a deliberação do projeto, das emendas do projeto de lei do plano diretor. Emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 2 de 2017. Autor vereador Marcelo do Prado. Modifica, acrescenta e suprime dispositivos do projeto de lei complementar 2 de 2017 e da outras providências. Modifica o artigo 20 do projeto de lei complementar 02 de 2017, que terá a seguinte redação: artigo 20. Fica acrescentados os incisos 4 e 5 ao artigo 51 da Lei Complementar 254 de 2007, com as seguintes redações: construção e operacionalização do Centro de Especialidades de oftalmologia, ginecologia e centro de imagens, construção e operação do Centro de Diagnóstico e Tratamento Multidisciplinar para pessoas com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superação. Autor, vereador Marcelo do Prado. Emenda aditiva 2. Fica incluído o artigo 63 no capítulo 3 da Promoção Social e Cidadania ao projeto de lei complementar 2 de 2017, que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento do município de Caçapava, com a seguinte redação: as atividades de promoção da cidadania serão desenvolvidas em articulação com os demais órgãos dos poderes públicos municipais, estaduais e federais, bem como com instituições privadas de caráter social e organizações sociais sem fins lucrativos, buscando ampliar e aperfeiçoar a condição de pessoa que, como membro de um Estado, advém de gozo de direitos que lhe permitem participar da vida política. Emenda aditiva 3 ao projeto de lei complementar número 2 de 2017. Fica incluído o inciso 34º
no artigo 44 ao projeto de lei complementar 2 de 2017, que dispõe sobre o plano diretor do município de Caçapava, com a seguinte redação: artigo 44, inciso 34º, realização de projetos, eventos e pesquisas científicas que visem a restauração e recuperação de ecossistemas modificados. Emenda aditiva 4. Fica incluído o inciso 8º ao artigo 57, ao projeto de lei complementar 2 de 2017, que dispõe sobre o plano diretor. Artigo 57, inciso 8º, assegurar a participação do Conselho Municipal de Esportes nas decisões e avaliações da demanda municipal. Todas as emendas são de autoria do vereador Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Temos mais duas emendas do vereador também. Emenda modificativa número 1. Fica modificado o inciso 16º ao artigo 44 ao projeto de lei complementar 2 de 2017. Artigo 44, inciso 26º. Respeitar o plano de manejo da área relevante da Serra do Palmital e Vida Silvestre. Emenda modificativa 2. Modifica o caput do artigo 57 e o inciso 4º do projeto de lei complementar 2 de 2017. Artigo 57. A política municipal de esporte, recreação e lazer tem como fundamento a promoção de ações que possibilitem a utilização do tempo livre, a prática esportiva, a melhoria e conservação da saúde por meio da atividade física e da sociabilização, tendo como diretrizes gerais. Artigo 57, 4º. Promoção de programas especiais em conjunto com a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde para a saúde do idoso, dos portadores de necessidades especiais e demais vulneráveis da comunidade. Essas emendas também, emenda modificativa 1 e 2, são de autoria do vereador Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Emenda modificativa 5 de 2017 ao projeto de lei complementar número 2 de 2017. Modifica o artigo 4º, o artigo 23, o caput do artigo 33 e o artigo 38 do projeto de lei complementar 2 de 2017, que altera a redação da lei complementar número 254, de 5 de junho de 2017, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento do município, que passa a ter a seguinte redação. Essa emenda modificativa número 5 é de autoria do vereador Lúcio, subscrito por todos os vereadores desta casa. Que as emendas sejam encaminhadas para pareceres das comissões competentes.
Solicito da primeira secretária que proceda a leitura do ofício assinado pelo vereador Milton Garcês Ganda, que se encontra sobre a mesa. Excelentíssimo senhor Lúcio Mauro Fonseca, presidente da Câmara, a Comissão Executiva do Partido Trabalhista Nacional vem, através de seu presidente, informar a Vossa Excelência que, após a aprovação do Tribunal Superior Eleitoral, o PTN passa a chamar Podemos, nome que sairá em todos os documentos. Portanto, a partir de hoje, os documentos sairão com o nome Podemos. Aproveito a oportunidade para externar-lhe meu voto de elevada estima e consideração. Autor, presidente do Podemos em Caçapava, Milton Garcês Gandra. Encaminhe-se. Requerimentos. Requerimentos do vereador José Carlos. Solicito a primeira secretária que proceda a leitura. Requerimento 423. Solicito a reconstrução do muro de proteção da ponte sobre o rio Guaçaieira, na estrada municipal Professor Olívio Alegre, próximo ao rancho Canto Verde, em Caçapava Velha. Requerimento 427. Requer informações para o estudo de uma feirinha do desapego em Caçapava. Requerimento 428. Solicita a manutenção do telhado da escola IMEI-F do Dr. Antônio Pereira Bueno, no Jardim Caçapava, devido à grande quantidade de pombos no local. Todos os requerimentos são de autoria do vereador José Carlos da Silva Ferreira. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura, não querendo fazer uso da palavra. Está em votação, aprovado, encaminhe-se. Requerimentos do vereador Jorge Jerônimo. Requerimento 424. Requer o detalhamento dos precatórios do município de Caçapava. Autor, vereador Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura, não querendo fazer uso da palavra, está em votação, aprovado, encaminhe-se. Requerimentos do vereador Glauco Spinelli Januzzi. Requerimento 425. Requer informações do excelentíssimo senhor prefeito Fernando Cid Diniz Borges sobre a parceria firmada com a EDP Energia para a manutenção do Parque de Iluminação Pública do município de Caçapava. Requerimento 442. Requer seja determinado à Secretaria de Obras e Serviços Municipais a manutenção com moto-niveladora e aplicação de pedrisco, além da capina em toda a extensão da estrada municipal Sítio Boa Esperança. Todos os requerimentos são de autoria do vereador Glauco Spinelli Januzzi. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Glauco. Não? Não querendo fazer uso da palavra, está em votação, aprovado, encaminhe-se. Requerimentos da vereadora Elizabeth Natália. Requerimento 426. Requer informações ao chefe do Poder Executivo sobre o número de servidores ocupantes de cargos comissionados existentes no quadro de pessoal da Prefeitura do município de Caçapava e se a folha de pagamento excedeu o limite de contratação.
Requerimento 433. Requer informações ao senhor prefeito municipal se após as 20 horas tem médico pediatra no pronto atendimento infantil. Requerimento 434. Requer informações do senhor prefeito municipal se já foi nomeado secretário de saúde, se sim, qual o nome. Todos os requerimentos são de autoria da vereadora Elizabeth Natália Alvarenga. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Ordem, senhor presidente. Está faltando um requerimento. Está aqui, está junto com o vereador. Requerimento 435. Solicita cópia da documentação autorizativa, bem como da taxa de utilização do espaço público do Centro Cultural no evento realizado no dia 21 de maio, denominado Nitro Eventos. Autora vereadora Elizabeth Natália Alvarenga, subscrito pelos demais vereadores desta casa. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Elizabeth. Senhor presidente, nobres vereadores, plateia aqui presente, boa noite a todos. Senhor presidente, quero falar do requerimento no qual foi solicitado ao senhor prefeito municipal documentos que comprove o recolhimento da taxa de utilização do espaço público no Centro Cultural. Senhor presidente, foi protocolado nesta casa, pela senhora Patrícia Donizete Ferreira, uma denúncia. Então, nós temos que apurar, e vamos apurar mediante o requerimento no qual a vereadora apresentou, juntamente com os 10 vereadores. Agradeço pelos 10 vereadores ter assinado o requerimento junto comigo. É de grande revalia poder analisar e averiguar realmente o fato ocorrido. Nós não estamos aqui para acusar ninguém, mas assim para apurar, fiscalizar e ver o que está certo e o que está errado. Se estiver tudo certo, ok, amém. Caso não esteja, nós vamos mais a fundo aprofundar mediante a resposta que vier do senhor prefeito municipal. O que não é justo é a desigualdade. Eu acho que o direito tem que ser para todos. Se um paga a taxa para utilizar o espaço público, o outro também tem que pagar. E também, por ser um evento que cobrou R$20 a entrada no Centro Cultural. Senhor presidente, sabemos que a saúde está um caos e a gente já não aguenta mais tantos problemas na área da saúde. Senhor presidente, hoje pela manhã eu recebi uma denúncia de uma servidora da empresa OZ. E é de indignar, de ficarmos indignados. Por quê? Porque no laudo médico que a funcionária da empresa OZ fez, porque passou mal, na realidade ela já havia dias passando mal e mesmo assim trabalhando, exercendo a sua função dentro da empresa no PSF do bairro Nova Caçapava. Aqui está o laudo, senhor presidente, da funcionária da empresa OZ, no qual ela está contaminada, no qual ela está hoje, agora, nesse momento, internada no pronto-socorro para fazer mais e mais exames e num quarto isolado. O caso é gravíssimo. E esta funcionária, senhor presidente, ela trabalhou 24 dias doente, infectada, podendo contaminar os outros pacientes, podendo contaminar os próprios colegas de trabalho. Então, eu fiz
um requerimento da área da saúde, porque está um caos, não dá mais para aturar tantos problemas e sendo omissos. Não que nós vereadores somos omissos, mas que não tem dado solução para os problemas da nossa cidade. Eu fiz um requerimento perguntando ao senhor prefeito municipal do nosso secretário de saúde. Quem é o nosso secretário de saúde? Como que eu vou conversar com o secretário de saúde sobre um problema gravíssimo desse? Quero agradecer até o doutor Celso, o senhor Celso, que me atendeu muito bem via telefone. Mas é uma questão de saúde, não podemos brincar com a saúde. Se essa moça vier falecer depois, olha as consequências, não só dela, mas da família toda, porque ela convive com a família. Ela conviveu com os funcionários, ela conviveu com vários pacientes que ali passaram. Hoje toda a família dela está apavorada com medo de estar infectada também. Então, veja a falta de responsabilidade até da própria da empresa que não afastou a funcionária. A empresa, ao identificar que a funcionária estava doente, teria que ter afastado ela. Ela apresentou o exame médico para a médica e para a enfermeira do PSF do bairro Nova Caçapava, no qual não liberou ela do seu posto de trabalho. Mas está aqui, passo para os colegas ver, passo aqui, tá? Para os colegas ver que, se quiser até ir lá no pronto-socorro, no hospital, para acompanhar o caso também, é a dona Alessandra dos Santos Leite. Tá? Até, inclusive, na hora que eu estava saindo de lá, eu encontrei com o vereador Jean, que estava na recepção, aguardando por uma pessoa. Então, senhor presidente, a gente fica indignada com essas coisas que estão acontecendo na nossa cidade. A gente fica indignada por o povo da nossa cidade não ter um respaldo, que é a saúde, que é tão importante para nós. E sem falar também, senhor presidente, que eu não sei se os nossos colegas têm conhecimento, mas o pronto atendimento infantil, pediatria funciona somente até as 20 horas. Que absurdo. Que absurdo é esse? Me fecha um plano da vila no período noturno. Pronto atendimento infantil até as 20 horas. O que a gente vai fazer? Precisamos agir mais ainda na área da saúde. Precisamos averiguar e aprofundo nesse caso do pronto atendimento, ser atendido somente até as 20 horas. O pediatra está lá até as 20 horas. Então, as crianças não podem ficar doentes a partir das 20 horas, senhor presidente? As crianças, a mãe tem que falar, filho, fica doente até as 19, porque às 20 horas não tem pediatra. Senhor presidente, eu já falei e torno a repetir, senhor presidente. São essas minhas considerações. Requerimentos do vereador Jaime Costa. Requerimento 429. Requer informações do chefe do Poder Executivo sobre a previsão para a recuperação da pavimentação asfáltica da Travessa Luiz Carlos Vilaça Coque, ao lado do Mercado Municipal Centro. Requerimento 430. Requer colocação de postes de iluminação pública nas ruas Antônio Pedroso dos Santos e Maria Aparecida das Graças Santos, Vila Favorino Piedade. Requerimento 431. Requer estudos no sentido de ser realizada a implantação de uma lombada para a Avenida Honório Ferreira Pedrosa, em frente à Escola Maria Aparecida
França Barbosa de Araújo, na Nova Caçapava. Todos os requerimentos são de autoria do vereador Jaime Costa, subscrito pelos vereadores Reinalma Montalvão e Jean Carlos de Oliveira Romão. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura, não querendo fazer uso da palavra, está em votação, aprovado, encaminhe-se. Requerimento do vereador Lúcio Mauro Fonseca. Requerimento 436. Requer informações do ilustríssimo senhor Marcos Scarpa a respeito da troca de poste. Requerimento 446. Requer criação de comissão especial de inquérito SEI para apuração de obras de manutenção tapa-buracos realizadas pela Prefeitura Municipal de Caçapava no asfalto interno da empresa UOL, empresa particular, no dia 12 de maio. Autor vereador Lúcio Mauro, subscrito pelos demais vereadores dessa carta. 7 vereadores. Está em votação, aprovado. Havendo requerimento para abertura de uma SEI, esta presidência, de acordo com o artigo 84 do Regimento Interno da Casa, respeitando-se a proporcionalidade partidária, nomeia os vereadores para compor a referida SEI. Eu ouvi as lideranças do partido para nomear os vereadores, por favor. O líder do PSDB indica o vereador Grauco, presidente. A liderança do partido PSD indica o vereador Jean. Jean. PSC, por favor, vereadora. Líder do PSC indica a vereadora Elizabeth Natália Alvarenga. Encaminha-se para providências. Requerimentos da vereadora Reinalma Montalvão. Requerimento 437. Requer do setor competente desta administração providências para combater o aparecimento de escorpiões nas residências das ruas Jorge Dias Velho e Manuel E. de Toledo, próximos ao cemitério municipal. Requerimento 438. Requer do setor competente dessa administração providência sobre a construção, reparo da valeta localizada no final da rua Dr. José de Freitas Marcondes, Parque Residencial Eldorado. Requerimento 439. Requer a instalação de uma academia ao ar livre na Praça Manuel Coelho, localizada na rua José Amaral Palmeira, ao lado da Escola SESI 30, Vila Antônio Augusto. Requerimento 440. Requer da EDP São Paulo a substituição do poste de madeira localizado na rua Doutor Ademar Moreira Barbosa Romeu, em frente à barbearia do Miguel, no Parque Residencial Eldorado. Requerimento 441. Requer da EDP São Paulo a substituição do poste de madeira na rua Professor Ulisses Pereira Bueno, em frente ao número 10, no Parque Residencial Eldorado.
Os requerimentos são de autoria dessa vereadora, subscrito pelos vereadores Jean Carlos de Oliveira Romão e José Jaime Costa. Fica franqueada a palavra à autora da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado. Encaminhe-se. Requerimentos do vereador Jean Carlos. Requerimento 444. Requer informações sobre a contratação referente aos processos de dispensa de licitação número 00126 de 2017, a título de locação de brinquedos na importância de R$ 4.425. Requerimento 445. Requer informações da Ilustríssima Senhora Daniela Raro Pina, secretária de Educação, sobre a merenda escolar fornecida aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Caçapava no ano letivo de 2017. Os requerimentos são de autoria do vereador Jean Carlos, subscrito pelos vereadores Reinalma e José Jaime Costa. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado. Encaminhe-se. Não havendo moções e requerimentos do vereador Marcelo Prado. Requerimento 417. Requer informações sobre cirurgias urológicas realizadas pela Fundação de Saúde e Assistência do município de Caçapava, FUSAM. Autor, vereador Marcelo Prado. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado. Encaminhe-se. Não havendo moções e esgotado o material do expediente, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos para explicação pessoal. Ninguém se manifestando, eu a declaro encerrado o expediente. Tribuna livre. Havendo inscrições para o uso de tribuna livre, convido o senhor Rivaldir Rosendo Alves para fazer uso da tribuna livre. Informa ao senhor Rivaldir Rosendo Alves que o uso da palavra é pelo prazo de 10 minutos, podendo ser prorrogado por mais 5 minutos com a aprovação do plenário. Informa ainda que o ocupante da tribuna livre é responsável civil e criminalmente pelos conceitos que emitir. Tem a palavra o senhor Rivaldir Rosendo Alves. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, nós vereadores, servidores e munícipes presentes. Venho a essa tribuna, como todas as vezes que vim aqui nessa Casa de Leis, sempre munido de leis, ou decretos, ou circulares, ou memorandos, ou portarias, pois, como o senhor mesmo disse, somos responsáveis civil e criminalmente pelo que falamos aqui. E hoje eu vim fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, eu, como presidente do sindicato, informo aos senhores que não somos mais Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Caçapava, e sim Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Caçapava e Jambeiro. Estendemos base para aquela cidade, tendo em vista o sucateamento do servidor municipal naquele local, a falta de assistência de uma entidade, por isso estendemos base para lá e agora os representamos. E hoje, senhor presidente, venho falar da nossa campanha salarial 2017, onde o índice de reposição foi aprovado por unanimidade nessa casa na semana passada. Porém, antes dessa aprovação, houve muitos questionamentos referente ao o que o ex-prefeito tinha deixado. Alguém ficou sabendo, ou falaram, ou escutou de algum lugar, que existia um índice de 7% de reajuste salarial para o servidor nesse orçamento para 2017. O Sindicato de Servidores, em negociação com a administração, faz essa negociação de janeiro a maio, pois nossa data base é 1º de maio e as negociações têm que se esgotar até essa data. Conquistamos essa data base
na greve histórica de 2011, onde paramos o município em decorrência das dificuldades naquela época. Enfim, nós fazemos o estudo de acordo com o DIEESE, pois é o órgão responsável por isso no nosso estado, sobre o cálculo do índice que a prefeitura pode nos agraciar ou nos fornecer na negociação. E pegamos o índice de maio a maio, ou seja, 12 meses. E esse índice, no período, se deu em 4,08, que foi a inflação. Negociamos com a administração em reuniões, por assim dizer, muito quentes ali, fervorosas, para chegar, para aumentar, passar desse índice, pelo menos, não ser simplesmente a inflação, e chegamos no índice de 4,56, o que foi aprovado por esta casa. E, lógico, gostaríamos de saber onde estavam os 7% destinados ao servidor municipal no ano de 2017. Eu estou aqui com a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, destinada para este ano, onde a previsão de arrecadação é de 222 milhões de reais, é a previsão. E nesta LOA não tem nenhum artigo, nenhuma linha, nenhum inciso, nenhum parágrafo único, nenhum caput que esteja registrado na lei orçamentária para 2017 de 7% do servidor municipal. Eu gostaria que isso fosse bem esclarecido. Não teve nenhuma previsão orçamentária de 7% do servidor municipal. A LOA, a sua projeção começa em setembro com o índice inflacionário, que pode ser consultado no IBGE, o próprio DIEESE, hoje em dia acessado por qualquer cidadão que tem internet. Você pode acompanhar o índice diário de quanto está a inflação. A projeção do ano passado começou em setembro em 6%. Então, se tivesse alguma previsão, que não teve, teria que ser de 6%. E sabemos que a inflação foi caindo, para quem acompanha, e chegou nos 4,08 nesse mês de maio. Então, não tem como, eu não sei onde achar esses 7% para o servidor municipal destinado. Então, quero deixar frisado aqui que o sindicato usou todas as condições possíveis de negociação para chegar a um índice acima da inflação, e chegamos. Não era o que queremos. Nós perdemos o ano passado 7%, tivemos 13,25%, juntando com esse ano foi 13,85% que nós perdemos, foi isso que pedimos. Mas não conseguimos chegar nesse índice. Esgotou a negociação. E como foi falado em algumas mídias da cidade, em algumas redes sociais, que o ex-prefeito tinha deixado esse índice para o servidor, eu trouxe também a LOA do ano passado, onde em 2015 ela foi aprovada, e a previsão orçamentária era de 232 milhões. Quando essa previsão era de 232 milhões, a inflação estava 11%. O prefeito nos deu 3,25%. Muito, mas muito abaixo da inflação. Como que agora, nesse ano, ele nos daria 7%, 4% acima da inflação, com o orçamento 10 milhões a menos. Então, a gente tem que frisar que hoje as notícias, o que vai na mídia, o que vai nas redes sociais, que é bom, né, porque hoje a notícia ela é rápida, você vê na hora, porém tem que ver a credibilidade, de onde que vem a fonte, se tem documento para comprovar, se tem dados para você falar. Porque hoje, como o cidadão falou aqui a semana passada sobre a Constituição, na Constituição ela diz o seguinte: todos conhecem a lei, todos, porque ela é pública, então todos têm que saber. Então a gente tem que procurar se munir de documento para a gente não falar alguma coisa que não seja aquela, não diria mentira, mas seja uma inverdade, seja uma coisa que não é coerente, que não está participando, não existiu. Então eu gostaria de frisar que a nossa negociação, apesar de ficar muito aquém do que a gente pediu, foi o que a gente conseguiu fazer. Tivemos um aumento no vale alimentação de R$ 25,00, o dobro da inflação, que chegou a 8,63, a inflação a 4,08, teve um aumento de R$ 25,00. Então foi isso que a gente conseguiu de índice para o servidor neste ano. O que circulou também, senhor presidente, nas redes sociais e nas mídias locais, foi referente por que esse aumento
é repassado para o senhor prefeito, para os secretários e para os 9 vereadores, porque está em lei, aprovada dia 5 de setembro de 2016, fixando o subsídio dos vereadores do quadriênio 2017 a 2020 e também do prefeito, dos seus secretários e do vice-prefeito. Essas duas leis foram aprovadas no dia 5 de setembro de 2016, ou seja, na gestão anterior, para 4 anos. Então, todo aumento que o servidor tiver, qualquer que seja o índice, vai ser repassado para o seu prefeito, para os vereadores, para os secretários e para o vice-prefeito. Está em lei. Quem muda isso não é o sindicato, é parte do executivo. Entendeu? Então, só para esclarecer, nós não apoiamos aumentos para todos. Gostaríamos que fosse dos mais baixos, porém, a negociação é para todos. E tudo que a gente conseguir vai ser repassado para os demais. Circulou também, senhor presidente, estou aqui mais para esclarecimento, né? O servidor municipal, muitas vezes sucateado, né? Injustamente, denegrido de alguma forma, não por querer, porque às vezes as pessoas são leigas e não entendem um pouco das documentações. Para começar, nós não somos estatutários, não temos estatuto do servidor municipal, nós somos seletistas. O que rege o servidor municipal de Caçapava é a CLT. Então, para ficar claro, não somos estatutários, não tem estatuto do servidor. E com referência também aos feriados ponte, que muita gente, né, algumas pessoas falam que é injusto o servidor folgar e emendar o final de semana, né, o feriado é na quinta, você folga na sexta. Nós não folgamos na sexta. Se o feriado é na segunda, nós não folgamos na segunda, nós pagamos por esses dias. Está aqui o decreto municipal 4.094 de 1º de janeiro de 2017, onde decreta que fica declarado suspenso o expediente nas repartições públicas municipais na seguinte data do ano 2017: 27 de fevereiro, 1º de março, 13 de abril, 16 de junho, 8 de setembro, 13 de outubro e 3 de novembro. No artigo 2º diz o seguinte, ou melhor, a linha A do artigo 2º: a partir de 1º de fevereiro até 19 de julho, e fazendo um total de 56 horas ou 112 dias, os que cumprem 40 horas semanais, pagas 30 minutos na hora da saída ou antes da entrada do expediente. Então, o servidor não folga, não emenda feriados pontes. Esses dias são pagos. Nós folgamos os feriados como todo trabalhador do Brasil. Então, eu só queria fazer essas colocações para que fique esclarecido que nós, servidores municipais, somos trabalhadores, pais de família, temos nossas vidas, brigamos por melhores salários, brigamos por melhores condições. Vemos que a crise não é em Caçapava, nós não vivemos numa ilha, vivemos num conglomerado no Vale do Paraíba de 39 cidades, mais de 60 cidades no estado, mais de 5.000 cidades no país. Então fazemos parte de um conjunto. Então, se a crise é geral, aqui também tem crise, né? Então fica a dica para o pessoal, quando subir aqui, venha munido de documento, para o que você passe, não dê outras opções de avaliação, que seja... Gostaria de ouvir o plenário para dar mais 5 minutos para a tribuna livre. Aprovado, por favor. Que seja munido de documentos, para que não fique com a imagem de que o servidor não está sendo representado. O sindicato representa sim, nós estamos brigando sim, mas sempre dentro da lei. Essas são minhas considerações. Obrigado, senhor presidente. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores. Nada mais havendo, está encerrada a tribuna livre. Passaremos neste momento à ordem do dia. Solicito da primeira secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Elizabeth Natália Alvarenga. Presente. Glauco Spinelli Janus. Presente. Jean Carlos Oliveira Romão. Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Presente. José Carlos da Silva Ferreira. Presente. José Jaime Costa. Presente. Lúcio Mauro Fonseca. Presente. Marcelo do Prado. Presente. Milton Garcês Gandra. Presente. Reinaldo Montalvão. Presente. Senhor presidente,
Estão presentes 10 dos senhores vereadores. Presentes 10 dos senhores vereadores, eu declaro a ordem do dia aberta. Primeira discussão e votação. De autoria do vereador José Jaime Costa, dispondo sobre a alteração da emenda do artigo 1 do caput do artigo 2 e do caput do artigo 3 da Lei nº 4.352, de 19 de janeiro de 2005. Está em discussão. Em primeira discussão, solicito da primeira secretária que informe o parecer da Comissão de Justiça e Redação a emenda modificativa. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei complementar número 1 de 2017. O parecer da Comissão de Justiça e Redação à emenda modificativa número 1 ao projeto de lei complementar 1 de 2007 é favorável, senhor presidente. Sendo o parecer favorável, está em discussão a emenda. Ninguém se manifestando, está em votação a emenda. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Fica fazendo parte do projeto. Está em discussão o projeto devidamente emendado. Solicito que a primeira secretária informe o parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto. O parecer da Comissão de Justiça e Redação também é favorável, senhor presidente. Sendo o parecer favorável, está em discussão o projeto. Ninguém se manifestando, está em votação. A votação é nominal. Solicito da primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação nominal. Elizabeth Natália Alvarenga. Grauco Spinelli Januzzi. Sim. Jean Carlos de Oliveira Romão. Sim. Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Sim. José Carlos da Silva Ferreira. Sim. José Jaime Costa. Sim. Lúcio Mauro Fonseca. Marcelo do Prado. Sim. Milton Garcês Gandra. Sim. Reinaldo Montalvão, sim. Senhor presidente, votaram 9 dos senhores vereadores pelo sim. Aprovado por 9 dos senhores vereadores a segunda votação na próxima sessão. Projeto de lei número 13 de 2017. De autoria da vereadora Reinalma Montalvão, denominando Dr. Manuel José de Alcântara, a via pública especifica. Está em primeira discussão. Solicito da primeira secretária que informe os pareceres das comissões. Senhor presidente, desejo fazer um requerimento verbal. Requer à mesa, ouvido o plenário, dispensadas as formalidades regimentais, que o presente projeto vá ao arquivo da casa. Está em discussão. Aprovado. Encaminhe-se ao arquivo. Assuntos de interesse público. Esgotado o material da ordem do dia, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos para tratar de assuntos de interesse público. Ninguém se manifestando.
eu a declaro encerrada a sessão.